Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais esse vídeo. E o vídeo de hoje é sobre crenças limitantes. Deixa eu explicar um pouquinho o porquê desse vídeo, tá? Algum tempo atrás eu fiz um vídeo intitulado "Se você consegue atravessar uma rua, você pode aprender a programar". E aí hoje eu estava respondendo alguns comentários e eu vi que alguém deixou o seguinte comentário: "Olha, na boa, se programar fosse tão simples assim, existiriam programadores aos montes no Brasil". Bem, acontece que existem programadores aos montes no Brasil, mas o que eu queria falar para você hoje é que esse tipo de crença limitante está em todo lugar. Vamos falar disso depois da vinheta. Então, antes da gente voltar ao assunto, deixa eu te pedir uma coisa. Na semana passada eu fui a um evento chamado Google Cloud Onboard. Foi um pequeno treinamento sobre várias tecnologias do Google, mostrando vários modelos de programação na nuvem, de armazenamento na nuvem, etc. Eu fiz uma live aqui no canal sobre isso, você pode ver o link aqui em cima, tá? Mas o que eu queria te falar é o seguinte: esse tipo de evento é muito interessante aqui para o canal, tá? Além dessa live, ele vai gerar um monte de conteúdo aqui para o canal. E um dos motivos de eu ter vindo para Vancouver especificamente foi para poder ficar perto do Vale do Silício e de vez em quando ir para algum evento lá ou visitar alguma coisa lá, fazer algum vídeo aqui para o canal sobre o Vale do Silício, que é a meca, né, do desenvolvimento de software. E eu tinha planos de começar a fazer isso no ano que vem, quando a gente tivesse um bom número de inscritos aqui no canal. Acontece que a gente já passou dos 15 mil inscritos, eu não podia imaginar que a gente ia conseguir isso ainda esse ano, e então já estou começando a pensar em trazer esse tipo de conteúdo, tá? E acontece que em novembro vai ter um evento chamado Samsung Developer Conference, que é um evento sobre desenvolvimento para aparelhos da Samsung, tanto celular, como câmera, como televisão e etc. Então é um evento incrível, eu queria muito poder trazer um pouco desse conteúdo para vocês, só que eu preciso conseguir um passe de imprensa. Eu fiz um tweet para o pessoal do Samsung Developer Conference, só que eu preciso de vocês para dar força para esse pedido lá, tá? Então o que eu vou te pedir é o seguinte: entra lá no meu Twitter, que é @progribr, eu vou deixar aqui na tela, vou deixar o link aqui embaixo também. E o último tweet que eu fiz, um dos últimos tweets que eu fiz, foi pedindo um passe de imprensa para eles. Eu não sei bem como é que funciona o Twitter, eu não sou um grande usuário de Twitter, mas se você utiliza o Twitter, vai lá dar um retweet ou dar um reply, eu não sei bem, marca o pessoal da Samsung Developer lá para isso ganhar um pouco mais de força, tá? Eu acho que se a gente conseguir aí pelo menos mais 100 pessoas para poder encher o saco deles de lá, a gente consegue ser notado. E aí, quem sabe, eu posso trazer esse tipo de conteúdo aqui pro canal, que seria muito interessante, beleza? Então agora vamos voltar ao assunto do vídeo, que é crença limitante. Então, eu já passei por isso diversas vezes na minha vida, e todo mundo que tentou fazer qualquer coisa diferente ou qualquer coisa que sai um pouco do comum ali, sabe, também já passou por isso, com certeza, que é ter pessoas em volta te colocando para baixo, falando que não dá, que é muito difícil, que é impossível. E acho que a primeira vez que eu lembro disso acontecendo no meu meio foi quando eu morava lá em Guadalupe, que é um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro, que é onde eu fui criado, e num grupo de amigos estudando para um concurso, sempre tinha aquele cara que falava: "Cara, tá perdendo teu tempo aí, você não vai passar mesmo. E se isso aí fosse fácil, qualquer um passava". E aí começou, né, na minha vida, e eu acredito que na vida de vocês também deva acontecer isso, a ouvir várias e várias vezes esse tipo de frase. Eu ouvi isso quando eu comecei a estudar para a faculdade. Eu ouvi de meus amigos e de algumas outras pessoas: "Ah, você está perdendo seu tempo? Se fosse fácil, todo mundo faria". E eu não sou um grande estudioso, eu não gosto muito de estudar, sabe? Sou aquele cara que passa horas estudando. Não era, pelo menos quando era mais novo. Depois de mais velho, falando de programação, eu até consigo passar várias horas estudando algum determinado assunto. Mas na época do colégio, de jeito nenhum. Então eu sempre ouvia esse tipo de comentário: "Ah, se fosse fácil, qualquer um faria". E aí eu fiz o meu vestibular, passei, estudei na UERJ, me formei, etc e tal. Aí veio a época do meu emprego, né? E aí quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei como estagiário, eu comecei a aprender tudo que eu tinha para aprender ali, e em algum momento eu falei: "Cara,
acho que eu já tô bom para ser consultor, acho que eu já posso pedir uma promoção. E aí eu falei com os meus colegas ali, cara, eu vou pedir uma promoção, né? Aí, não, tá maluco? Pô, não vai te dar promoção. Se fosse fácil assim, qualquer um faria. E aí eu fui lá pedir a promoção, realmente não consegui a promoção, e aí saí da empresa. Fui para uma outra empresa como estagiário ainda, e aí passou um mês só, liguei para o meu gerente, falei com o meu gerente lá, e aí ele me deu a tal da promoção que eu tinha pedido, né? E que eu queria. Ou seja, aí eu comecei a enxergar um padrão de que, tipo, se você não tentar, não tem como você conseguir, né? E é muito engraçado, porque até hoje eu vejo esse tipo de comportamento. Outro dia eu estava discutindo no Facebook, num dos grupos do Facebook, e eu tenho o seguinte pensamento, que na área de desenvolvimento de software, vale muito mais o portfólio e a sua experiência do que o seu diploma. Eu acredito de verdade nisso, tá? E aí eu estava discutindo com o rapaz, e ele me falou o seguinte: não, isso não é verdade. Pela minha experiência, eu digo que isso não é verdade, porque eu tenho muita experiência e eu não consigo determinadas oportunidades que pedem diploma superior. Aí eu falei para ele, cara, mas vem cá, você já aplicou para essas vagas? Ele falou, não. Aí eu falei, pô, mas como é que você quer entrar numa vaga, entrar numa empresa, se a empresa nem sabe que você existe? Porque se você não tentar, não tem como você conseguir. E isso é muito engraçado. As pessoas, elas colocam na cabeça esse tipo de coisa, talvez meio que como uma desculpa, ou talvez como uma proteção. Porque realmente tem algumas coisas que são mais simples, dá para fazer, outras são mais difíceis, mas também dá para fazer. Só que normalmente você precisa de duas coisas para atingir qualquer objetivo, que é paciência e dedicação. Você precisa sempre dessas duas coisas e a maioria das pessoas não está disposta a pagar o preço. Continuando aqui a minha história, quando eu saí do meu emprego, as pessoas me falaram que eu era maluco. Por quê? Porque eu fui tentar criar aplicativos de celular e eu queria viver disso, dos aplicativos que eu criava. Eu não queria mais trabalhar para ninguém. Eu queria criar os meus aplicativos e ter o meu negócio. E aí todo mundo me falou o quê? Cara, não faz isso, você tem um bom emprego, você ganha um bom salário. Pô, se fosse fácil, todo mundo faria, né? Aí eu falei, cara, tá aí, então agora é a hora de fazer mesmo. E aí, são 7 anos mais ou menos que eu vivo basicamente das coisas que eu produzo, dos meus aplicativos e hoje de outros negócios também. E realmente, se fosse fácil, todo mundo faria, mas as pessoas não fazem. As pessoas, elas não têm vontade de sair da sua zona de conforto. É muito confortável, seria muito confortável para mim ter o meu emprego, ir lá todo dia, garantir que no final do mês vai ter um salário independente se eu produzir ou não. E quando você empreende, não é assim que funciona. Quando você empreende, se você não produzir, você não ganha. Pelo menos no início é dessa maneira. E é difícil você fazer essa transição. E não entenda mal, as pessoas que estão em volta de você, elas só querem o seu bem. Então elas têm medo por você. Elas têm medo das coisas darem errado, de você perder muito tempo, de você perder o ritmo de trabalho que você está tendo ali. Só que na minha opinião, se você quer fazer alguma coisa, se você acha que alguma coisa pode dar certo, você precisa fazer, tá? Mesmo que seja difícil, mesmo que pouca gente consegue, cara, tente fazer, tá? Porque hoje, por exemplo, o que seria muito difícil para mim é acordar todo dia, muito cedo, 5, 6 horas da manhã, ter que ir para algum lugar, ter que ir para um trabalho, faça chuva ou faça sol, ficar lá 8 horas por dia, independente de se eu terminei tudo em 2 horas. Eu tenho que ficar lá, né? Porque no final das contas você está vendendo seu tempo. Tudo isso para mim hoje, na verdade, desde a época que eu comecei a trabalhar e que eu comecei a me deparar com essas situações, isso para mim era muito difícil. Por incrível que pareça, isso é algo que para mim é muito difícil, mas é algo que todo mundo faz. Como é que pode? Então, a questão é, vou fazer o que para mim parece ser mais fácil. Parecia ser mais fácil eu criar o meu próprio aplicativo, né, do que eu ficar 8 horas por dia parado, sentado, olhando para uma tela, gerando um código para uma outra pessoa que eu não entendia muito bem, porque eu não conseguia numa empresa ver todo o ciclo de um produto, e na minha empresa, criando meu aplicativo, eu consigo ver isso. Então, parecia mais fácil, parecia que me dava um pouco mais de controle sobre a minha carreira. Então essa relação entre fácil e difícil, ela também é muito pessoal, ela depende muito de ponto de vista. E a coisa mais importante que tem é o seguinte: se você acha que você consegue ou você acha que não consegue, das duas maneiras você está certo. Então se você
pensar que não consegue alguma coisa, dificilmente você vai conseguir, porque provavelmente você não vai nem tentar, tá? E se você não tentar, realmente não tem nenhuma chance de dar certo. E é isso aí, esse era o bate-papo de hoje aqui com você. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você for novo aqui no canal, já se inscreve, porque a gente sempre fala aqui de programação, empreendedorismo, às vezes um pouquinho de Canadá também, tá? Então se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações. Eu vou deixar aqui embaixo também alguns links que são para o grupo do canal no Facebook. A gente tem um grupo exclusivo no Facebook, então pode entrar aqui embaixo e se inscrever lá. E eu vou deixar também um link para minha lista de e-mail, porque quem está nessa lista de e-mail sempre recebe os novos vídeos, mesmo que o YouTube fale em mandar a notificação, beleza? Então é isso aí, a lista está aqui embaixo, o link do grupo está aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, espero te ver no próximo vídeo e valeu!